Olá, eu sou Cavalcante Júnior e este é o Pode Vir, o podcast da vida acontecendo. Quem senta-se à mesa neste episódio é a professora doutora Graziele Albuquerque para conversarmos sobre justiça e literatura. Graziele, seja muito bem-vinda ao Pode Vir. Prazer enorme. Um brinde. Um brinde a este reencontro que aconteceu pela primeira vez em uma sala de aula, quando eu estava começando a minha carreira docente, e você era um estudante de graduação, e hoje eu estou diante de uma doutora em ciência política e professora, minha colega professora. Então, uma satisfação enorme estar conversando contigo. E eu fiquei curioso, como é que se deu, como foi que se construiu esse teu caminho até o sistema judiciário? Cavalcante, tu está falando, e desde quando a gente começou a assuntar, né, sobre esse podcast, essa conversa, eu fiquei me lembrando muito daquele primeiro semestre do Direito, quando você foi meu professor. De metodologia científica. Metodologia científica. E é engraçado que... E é o que ela ensina hoje, se não me engano, não é também? Ensino também. Inclusive, eu sou professora da cadeira de projeto no curso de Direito, lá no 8º semestre, e já dei aula de metodologia do primeiro também. Não, já fui você nesse lado do balcão. Nossos caminhos se encontrando, que bom. Era tão interessante aquela aula, porque na época eu fazia Direito na Unifor, fazia Comunicação na UFC, e na Comunicação eu já estava muito... rapidamente eu fiquei logo imbuída da questão da pesquisa. Eu tive iniciação científica com o Ricardo Jorge. Tinha o grande Gilmar de Carvalho, maravilhoso, professor, que era nosso professor no primeiro semestre também. E era uma figura que estimulava muito essa coisa da pesquisa e tal. Certeza. E, na época, no Direito, isso não era uma coisa que se falasse muito, né? Só que tu estava acabando de vir do doutorado, se eu não me engano, nos Estados Unidos. Exato. Então, assim, além da cadeira ser de metodologia, acho que isso estava muito pulsante em você. E aí eu achei um caminho... É aqui, né? É aqui que eu entro. E eu estava lembrando, eu procurei... Eu tenho um trabalho, para quem nos escuta, eu tenho até hoje o trabalho da disciplina do Cavalcante em casa. E eu falava um pouco sobre Nelson Rodrigues, porque tu usava uma espécie de método, não sei se tu vai lembrar, mas era o seguinte: veja e comece a observar os lugares onde você mais está. Então, se você trabalha no fórum, se você, sei lá, é um estagiário, então você vai relatando aí o seu dia a dia até você começar a enxergar padrões de comportamento, até você enxergar o que é um objeto e você conseguir distinguir seu papel de pesquisador para o papel do papel né, que o papel do objeto tem naquilo. Tá passando um filme aqui na minha cabeça, voltando àquele tempo. Era isso. E aí eu comecei a escrever Por que Nelson Rodrigues? Eu acho porque tinha uma coisa muito dos comportamentos. O meu trabalho era muito sobre comportamento e eu acho que o Nelson é... Primeiro eu estava lendo muito, acho que naquela época eu estava lendo, sei lá, Menina Sem Estrela, dele. Eu adoro as crônicas dele. O Óbvio e o Lulante, são 2 livros de crônica dele que eu gosto muito. E eu acho que eu estava lendo isso. Eu terminei o 3º ano e comecei a ler o Nelson, acho que já no 3º ano. Então, na faculdade, ali no primeiro semestre, eu estava lendo ele e ele era um sujeito muito do comportamento e do bastidor, né? O Nelson está sempre olhando assim o bastidor e eu acho que ali isso me pegou. E eu não fiz um trabalho propriamente jurídico, né? Nem longe, muito longe disso, inclusive. Uhum. Mas foi muito interessante essa metodologia, né, da observação. Nesse caso, não participante, porque eu não me coloquei ali como era um narrador onisciente, porém não participante. E foi muito bacana, porque assim, tinha uma construção de um saber que não era só do livro, né? E que, óbvio, assim, eu sou uma pessoa que gosta muito de teoria, acho que o livro é super importante. Mas foi muito bacana. E isso era uma coisa que a gente tinha muito na comunicação, essa coisa da pesquisa, volto a te dizer. Né? Eu fiz iniciação científica lá, mas eu me lembro que, na época, no Direito, isso não era tão presente. E foi muito, muito bacana. Quando a gente ia lá para o Direito, era a pirâmide de Kelsen, né? Era aquela coisa mais... Então, a literatura ela te acompanha há bastante tempo. Eu sou de uma casa onde as pessoas liam muito, né? E eu acho que isso me marcou. Recentemente, eu tive uma perda na família de uma tia muito querida, aos 92 anos.
E eu viajei, a minha família é de Recife. Eu estive lá e eu vivo na Ponte Aérea, né? E aí eu estive lá e olhando alguns recortes que estavam numa gaveta, eu vi como eu tive muitos tios-avós longevos, né, que morreram ali na casa dos 80, 90 anos, e que todos escreviam. Então tem um monte de livrinho assim, né? Minha vida e aquela minha história. Essa minha tia-avó, aos 90, faleceu aos 92, aos 90 publicou um livro de poesias, né, no seu aniversário de 90 anos. Uma coisa mais caseira, mas muito bonita. Extremamente simbólica. Isso, e eu acho que isso foi uma coisa que me estimulou demais, assim. Venho de uma família pobre, né, que não é uma família de muito recurso, mas que nunca foi uma família tão de comerciante ou tão de pessoas que se fizeram pela agricultura ou pelo comércio. O meu esteio, ou pelo menos o que ficou em mim, são de pessoas cujo conhecimento sempre foi a base da ascensão e da sobrevivência. Então, assim, minha avó, quando eu era criança, lia muito para mim e contava as histórias do Pedro Malas Artes, né? Não tinha a princesa da Disney, era Pedro Malas Artes. Eu fui alfabetizada com a minha mãe em casa, fazendo uns joguinhos de alfabetização, que, assim, é uma coisa que me pega até hoje. Então, assim, isso fez com que eu escrevesse e lesse muito desde muito cedo, e era uma coisa muito natural nesse meu pequeno universo, né? E essa sede de conhecimento te levou à docência, talvez? Me levou à docência, mas isso não foi um caminho planejado. Assim, o que eu sempre busquei foi, na verdade, um conhecimento mais sofisticado. Assim, sempre me incomodou. Explica pra gente o que é um conhecimento sofisticado. Sempre me incomodou uma coisa do tipo, eu vou fazer porque está aqui nesse manual. Certo? Então, vamos aqui... Vamos usar um exemplo prático do direito. Hoje é muito comum você falar de otimizar determinadas formas para dar seguimento a um processo. O processo falta um documento, mas aí você não vai invalidar o processo por conta disso, você tenta, de alguma maneira, fazer com que ele siga, ainda que você tenha que fazer uma diligência para pedir uma informação ou que você oficie para que alguém coloque um determinado documento. E antes a gente tinha uma postura mais formal diante disso. Então, não, assim, por que tem que ser desse jeito? Por que a gente não pode fazer de uma outra maneira? Mesmo no jornalismo, quando eu me formei, a gente estava ali na época da explosão dos blogs, era o começo da cultura digital. Então, a gente já não lia, começava a não ler como a gente lia antigamente, porque você abria uma página no UOL, sei lá, e aí você tinha uma coisa que a gente chamava de leitura, né, em raiz, porque aquele link te leva para um canto, que te leva para um canto. Óbvio que eu estou falando quase do tio-avô do que é o passar o scroll de um WhatsApp, de um Instagram da vida. Mas, então, assim, não dava mais para pegar aquela teoria da comunicação dos anos 70, onde você só tinha impresso, rádio, TV, para pensar digital, né? Há uma convergência e muita literatura acadêmica foi feita desde então. Mas eu acho que quando eu falo de sofisticar o pensamento primeira coisa, entender em panorama histórico, porque eu acho que se a gente olha só o recorte de agora, a gente entende muito pouco. E tentar entender como funciona. Na verdade, é isso. Então, como é que funciona mesmo isso? Pedro Malas Artes, né? Vamos voltar aqui. O que é que o Pedro Malas Artes fazia? Ele era um sujeito... vem do Lazarilho de Tormes, né? Que é uma figura, um personagem medieval de um sujeito que também era pobre. Eu vou dar uma referência aqui que eu acho que todo mundo vai saber, que tem até a ver com esse nosso papo, que é o Chicó. Né? O Chicó e João Grilo, sobretudo João Grilo lembram? Do Alto da Compadecida. Né? O Chicó ali meio bobinho, mas o João Grilo venceu e vencia e sobrevivia pela astúcia. Então, o que é que o Pedro Malas Artes fazia? Ele entendia como a coisa funcionava, tinha sempre uma história de um rei e de uma princesa meio deprimida, e aí o rei sempre dava um tipo de prêmio, uma prenda para aquele cidadão ali que conseguisse, aquele súdito do reino que conseguisse, de alguma maneira, salvar a princesa. E o foco da história que eu escutava não era nem de longe a princesa e o rei, era a astúcia do Malas Artes em criar ali uma situação meio malandra, mas que
que resolvia e ele entendia o jogo por outro prisma, né? Ele Essa não entendia... é a percepção refinada que você precisa desenvolver. É que não só eu, mas eu acho que é um convite, né? Assim, o que é uma piada, né? Uma piada é a diferença entre o que eu digo literalmente e o que está subtendido. Então, você ri de uma piada quando você alcança esses dois planos. Não, acho que eu estou te contando uma referência minha, mas eu acho que é um convite, porque é muito bom quando isso acontece, né? Quando você... E como é que se deu esse salto para analista? Você se tornou um analista do contexto político, né? E talvez você tenha se perguntado como é que funciona esse sistema judiciário. Foi isso que te iniciou e te fez se tornar uma das maiores especialistas hoje no Brasil em sistema judiciário? Esses maiores especialistas Com certeza. A gente encontra publicações tuas nos periódicos brasileiros, com análises extremamente fundamentadas e refinadas. Talvez seja isso o conhecimento sofisticado que a professora doutora Graziele Albuquerque nos apresenta aqui neste episódio. Não, eu acho que tem uma coisa que eu também tive muito cedo dentro do sistema de justiça. A primeira vez que eu fui num fórum, eu tinha 13 anos de idade. E aquilo me chamava muito a atenção também, como aquilo funcionava, né? Como é que isso aqui funciona? Ou como diz um amigo meu muito ácido, que inclusive faz parte do sistema de justiça, como é que isso aqui não funciona, né? Acho que é uma expressão mais adequada. Mas, e aí gente, como é que isso aqui funciona? E eu gostava muito de teoria política, de política. Eu tinha 13 anos, aí na 7ª série, aquela coisa de queda do Muro de Berlim, quando, não sei se isso ainda é assim na grade curricular atual, mas antigamente a 7ª série era a série de geopolítica, né? Você saía da geografia mais física, de solo e questões do tipo, vegetação, para ir para a política. E aí eu comecei a estudar a queda do Muro de Berlim. E eu lembro do Plano Marshall, assim, tinha uns gráficos assim do Plano Marshall. E no Plano Marshall, a Iugoslávia estava ali no cantinho, tendo recebido verba do Ocidente. Mas a Iugoslávia era um país ali da cortina de ferro, ela estava sob domínio da União Soviética. E por que ela está aqui mesmo, se ela não é desse bloco? Então, essa coisa do detalhe e tal. E foi nessa época que eu perguntei para o professor de geografia, como é o nome de quem estuda isso aqui mesmo? Ele falou, é cientista político. Ah, então tá. Eu até conto essa história no Isso você era uma pré-adolescente ainda? Tinha uns 13, 12 por aí. Eu sempre gostei disso. Sempre gostei disso. Isso te levou para um doutorado em ciência política? Me levou para um doutorado em ciência política. Na Unicamp? Na Unicamp. E eu fiz o meu sanduíche em Hamburgo, na Alemanha. E eu gosto de falar isso porque a experiência de lá foi muito marcante para mim, porque o tipo de compreensão que eles têm é um tipo de compreensão que me interessa muito. Eles fazem muitos estudos comparativos, porque senão a gente fica no Brasil e acha que o Brasil é aquela história da jabuticaba, né? O que acontece aqui só acontece... Na verdade, não, gente. A gente tem uma influência do bloco latino-americano muito grande. Se você começa a ver padrão, você começa a ver indicadores que você pode pensar como eles se repetem. Então, você consegue antecipar coisas. Você cria diagnósticos e cria cenários e você antecipa coisas. Por isso que eu acho que é importante, quando a gente está falando de análise, mais do que uma coisa assim, estou narrando o que está acontecendo. Não, você entende o panorama de um momento histórico ou, né, de uma transição, você tem indicadores, e aí você consegue ver quando a coisa vai para um lado, quando a coisa vai para o outro. Você consegue, eu não vou dizer prever, porque isso é futurologia, mas você tem condição de fazer análises mais a longo prazo, de que as coisas caminham para determinado lado, há uma tendência a isso ou não há uma tendência àquilo outro. Então, isso é muito bacana. Mas para ter esse tipo de compreensão, você precisa circular. Você não pode fazer uma pesquisa de escritório. Você tem que andar pelas ruas. E você fez isso e tem feito muito isso no Brasil, né? O que essa tua perambulação pelo Brasil, como jornalista, tem te ensinado, tem te mostrado para o que você tem estudado? Olha, eu fiz uma escolha difícil, porque eu sou do jornalismo, tenho formação em direito e fiquei num que eu chamo de caminho do meio, né? Criei uma esquina para mim, assim. Tem muitos incômodos, você está numa esquina, porque você tem um pé num campo, outro pé no outro, mas tem um lado muito bom. E o que a gente viu ultimamente é que o saber institucionalizado ele não está dando conta de uma transição.
Vou te dar alguns exemplos. Na época do impeachment da Dilma, era 2016 isso, o impeachment foi em março, abril, pelo menos a primeira fase na Câmara, se eu não me engano, e a gente teve, na sequência, um encontro da ABCP, que é a Associação Brasileira de Ciência Política. E o pessoal que estuda legislativo costuma ser o mais quanti da ciência política. O pessoal dos números, a tabela, o comportamento médio de um deputado e tal. E ninguém acreditava muito no impeachment. E quando o impeachment aconteceu, eles estavam com suas contas e suas tabelas todos assim, meu Deus, o que é isso? Falta rua, e a rua indica muita coisa. Nessa época do impeachment, inclusive, eu estava em campo fazendo pesquisa e ali eu já pude ver várias coisas que aconteceriam depois. Para te dar um exemplo caricato, que eu já contei algumas vezes, em São Paulo, em casa, e dividindo um apartamento com uma professora, ali logo quando começou o impeachment, a gente conversando e tal, e ela me falando, acho que não vai ter impeachment, a gente conversou aqui, não vai ter impeachment e tal. E os amigos meus de redação, que cobriam o dia a dia, disseram, gente, a gente acabou de cancelar as férias porque vai ter impeachment. Então, assim, é um exemplo do que, às vezes, o entendimento mais oficial não dá conta de ver, né? E que você tem que estar na rua. Mas você que estava na rua e os colegas que estavam na rua tiveram outra percepção. Eu, na verdade, mais escutei, né? Porque eu estava na rua fazendo pesquisa, eu não estava em redação nessa época, mas os meus amigos que estavam em redação, todos diziam, gente, vai ter. Eu vou dar um exemplo histórico sobre o Trump, por exemplo. Inclusive, eu faço uma indicação de leitura. Tem uma matéria linda da Piauí, da Daniela Pinheiro, sobre a primeira eleição do Trump, onde ela mostra como os jornalistas dos Estados Unidos, do Times, eu não sei se do Washington Post, eu não vou me lembrar agora, todos ficaram muito surpresos com aquela eleição. E aí você tem o Michael Moore, 6 meses antes, escrevendo 10 motivos pelos quais o Trump vai ganhar, porque ele estava na rua. Então, eu acho que essa lição a gente um pouco aprendeu nos últimos 10 anos no Brasil, mas, assim, essa compreensão de que, para mim, o bom saber é aquele que comporta teoria e literatura, porque a literatura te dá uma lente para você enxergar as coisas e ligar os pontos, porque senão você fica só vendo o fenômeno de agora, você não consegue ver quando isso aconteceu de maneira semelhante, em que lugar, você não liga os pontos. Mas também, se você só lê e não está na rua, você não enxerga as coisas. Não dá, impossível. Então, hoje nós estamos conversando com a professora doutora Graziele Albuquerque. Ela é jornalista e cientista política. E nós vamos agora para o nosso intervalo literário, que é o momento em que a gente convida vocês a recomendarem para vocês que estão nos acompanhando um livro. O que foi que você trouxe hoje? Eu trouxe um livro da Rosa Monteiro, que é uma... Mostra aqui pra gente, vou por mostrar. favor. É uma escritora que eu adoro. Tá aqui, para vocês. Rosa Monteiro, A Louca da Casa. Que é uma escritora espanhola. Acho uma louca da casa. Eu acho que esse livro, ele tem um pouco... Ele é uma antítese do que a gente tem vivido. A gente acabou... não falando muito sobre isso, talvez a gente possa desenvolver sobre a questão da justiça, né? De uma ideia de justiça contemporânea. E eu acho que a gente tem uma ideia de justiça... a gente chega lá. A gente tem uma ideia de justiça contemporânea, acho que muito ligada ao desejo, e a um expurgo da rua. E a Rosa, ela é o detalhe, ela é o Pedro Malas Artes, eu acho que ela é o Nelson olhando o bastidor, assim. Ela não é muito uma escritora de romances, tem algumas novelas e tudo, mas eu acho ela, sobretudo, uma grande ensaísta ou cronista. E esse livro é um livro sobre escrita, né? E sobre detalhe. Tem uma passagem genial, eu vou contar aqui bem en passant, de uma freira, que é a freira porteira, que está numa clausura há anos, né? E conhece uma jovem, conhece a jovem porque a jovem vai até o convento e compra biscoitos sempre na porta do convento, durante anos, 30 anos, uma coisa assim. E a jovem mora de frente a esse convento. E um dia a freira porteira sai, né, atravessa a rua, vai até a casa dessa mulher, toca a campainha e a mulher até se assusta, mas pode subir, venha. A freira porteira vai, então, ao apartamento, olha o convento de frente, né?
fica ali meia hora, uma hora observando o convento e diz muito obrigada. Desce e volta para o convento. E a Rosa conta isso como dizendo, e a maior jornada que essa pessoa fez foi contemplar a vida dela atravessando uma rua. É um detalhe, sabe? Você que é psicanalista ou psicólogo, você sabe a importância do silêncio, da pausa, do não dito. Isso revela muito mais do que o que você quer expor, né? Então, assim, esse detalhe, e que para entender o detalhe pressupõe uma atenção ao outro, para mim, eu acho que é a grande coisa, inclusive, que anda nos faltando ultimamente. Assim. Então, essa foi a sugestão de Graziele Albuquerque, A Louca da Casa, da escritora Rosa Monteiro. E já que a gente está falando de literatura, vamos fazer então um gancho com a literatura e a justiça. Como é que a literatura pode contribuir para a compreensão dessa justiça contemporânea? É engraçado porque a gente fala muito de justiça e às vezes, eu acho que hoje em dia menos, porque a gente tem um movimento aí de linguagem simples, uma política aí desde os anos 90 de acesso à justiça com juizados especiais. Você tem muitos estudantes de direito. Mas, via de regra, o sistema de justiça sempre foi uma coisa meio distante, tanto que a gente chamava o judiciário de ilustre e desconhecido. Embora a noção de uma justiça ritualística sempre estivesse na nossa cabeça, e aí eu vou te dar os exemplos literários. Vou começar pelo mais tradicional de todos, que é o julgamento de Cristo. Né? Todo mundo, numa sociedade de origem cristã como a brasileira, viu uma via crucis, participou de alguma representação ali na Semana Santa, e aí você tem alguém que lava as mãos, né? E Pôncio Pilatos lavou as mãos, e você tem toda uma representação de um julgamento, que pode ter sido um julgamento farsesco, né? Sem de fato uma apreciação do mérito, mas o ritual estava ali. Eu vou dar um outro exemplo, voltando a essa literatura de origem medieval, ao Lazarilho de Tormes, ao Pedro Malas Artes, que é o Ariano Suassuna, de novo, no Alto da Compadecida. Naquela cena que, para mim, é uma das mais belas que existe, tanto no livro quanto no filme, para quem viu no filme ou na série, que é o julgamento. Né? E aí onde você tem lá o grilo pedindo a Nossa Senhora, e, de novo, no nosso imaginário, você tem o Salve Rainha, advogada nossa, né? Você pede a Maria, que é uma advogada, para que ela te defenda. Então, esse imaginário está na nossa cabeça, ainda que a gente, às vezes, não colhe isso muito com as instituições. E, de repente, eu acho que a gente viveu aí nos últimos 10 anos, sobretudo, uma mudança importante, que é essa coisa do ritual. Outro exemplo para falar da Bíblia é a questão da mulher, das duas mulheres que vão disputar uma criança, né? E aí você tem uma figura do Velho Testamento que diz, não, então vamos partir a criança no meio. Aquela mãe que diz, não, pode ficar. Não, então essa é a mãe porque ela está disposta a abrir mão daquela guarda em nome da vida da criança. Então, esses elementos estão aí. O que a gente viu, e para mim é uma surpresa, e não só uma surpresa como um objeto de pesquisa, é que a gente está partindo para uma noção de justiça de rua. O que eu vi na última década de boneco inflável com figura de juiz vestindo capa de super-herói, passeata no meio da rua com um carro de som, também em apoio ao judiciário. Eu comprei, assim, na época ali do impeachment, eu estava fazendo pesquisa em Curitiba e eu me lembro que foi quando eu vi o primeiro pichuleco. Eu volto para casa, ali perto do Henrique Schaumann, tinha de novo outro pichuleco, e com essa figura do juiz com uma coisa de plástico. E aí eu comprei caneca, eu comprei cartaz, eu comprei camiseta com procuradores e o G.I. Joe, que era um personagem dos anos 80. Eu vi em algumas cidades, como Fortaleza, e vi em São Paulo, cartazes na rua sobre o Supremo. Quando eu comecei a estudar isso, assim, eu me lembro de uma conversa com uma amiga, eu estava conversando na época do mestrado e tal. Grazi, quem estuda isso? Ninguém está interessado nisso. E depois a coisa explodiu. Por que eu estou comentando isso?
Não só a gente passou a falar mais sobre isso, é um elemento pop. Vale destacar que isso não é uma questão brasileira. Por exemplo, nos Estados Unidos, a gente tem uma juíza da Suprema Corte dos Estados Unidos, já falecida, que é a Ruth Ginsburg, que virou uma figura pop. Você ir de casa colocar no Google Ruth Ginsburg ou RGB, como ela era conhecida, você vai ver um monte de camiseta, bottom. Ela é um ícone pop. E agora a gente tem o ícone pop da direita também, que é uma outra juíza que você coloca lá e tem a versão Ruth Ginsburg da direita. Esse é um fenômeno, não estou falando da direita ou da esquerda, mas é um fenômeno que a gente tem uma ligação com os juízes e com a magistratura muito diferente do que ela era tradicionalmente. Então, isso não dá para ver só no escritório, tem que ir para a rua. Há uma mudança que eu chamo de justiça dos desejos, que a gente precisa parar para pensar sobre isso. O Brasil, não vou entrar em detalhes, mas ele é fartíssimo de elementos sobre isso, mas essa não é uma questão brasileira. Lembra que a gente estava falando de comparativo? Por exemplo, Cavalcante, acabou de passar no México uma reforma do judiciário onde todos os juízes serão eleitos, com voto popular, como se fosse deputado, vereador, prefeito, enfim. Cargos eletivos sejam cargos do executivo ou do legislativo. Isso é muito novo. E o Brasil não está isolado da América Latina. Se a gente for parar para pensar, ainda nesse comparativo, lembra do panorama? Abertura democrática depois ali dos entre anos 70 e 80. A gente tem uma América Latina que quase que integralmente deixa regimes autoritários para fazer uma transição democrática. Claro que isso vai variar de país para país, a maneira como acontece. Mas todo mundo fez novas constituições e mudou, né? Mudou o bloco. Reforma do judiciário, anos 90, 2000. A gente fala muito no Brasil de CNJ. Os conselhos da magistratura aconteceram também em toda a América Latina. Então, de novo, um bloco. Essa relação apaixonada com a magistratura, apaixonada no sentido de eu deposito ali não uma visão contra-majoritária, mas uma visão de um sujeito. Não é mais o Cristo, o juiz ali do Alto da Compadecida, que, embora tenha seus afetos, ele tem uma figura mais serena, ele está num ritual de um julgamento. Eu estou falando de quem eu voto, portanto, em quem eu aposto, portanto, em quem eu cobro determinadas decisões, sejam essas decisões ligadas à lei ou não. Isso é uma mudança do nosso tempo. O Brasil, volto a dizer, ele é muito rico nesse tipo de exemplo, mas não é um fenômeno brasileiro. Não é nem de longe, nem de longe. Graziela, a gente está se aproximando do final do nosso episódio, mas eu fiquei curioso sobre quais são os riscos que essa ficcionalização pode trazer para a nossa sociedade, ou nós já estamos vivendo esses riscos? Olha, eu acho que a gente está se descolando do outro. A gente, quando começou essa conversa aqui Explica sobre melhor, justiça, o que é o deslocar-se do outro? sobre justiça e literatura, a gente pensou também, vamos falar sobre o bem comum, etc. Era uma questão que rondava a nossa cabeça. Eu acho que a gente tem uma sociedade hoje muito mais mediada pelas redes. Não que não existisse mediação antes, né? Claro que sempre existiu. Você tem toda uma linha de teoria da comunicação que vai falar sobre isso. Eu sei que um assunto se tornou parte da agenda pública, porque antes ele esteve na agenda midiática, o conceito de agenda, agendamento, que eu, inclusive, trabalho na minha pesquisa, no caso do judiciário, como agendamento estratégico. Mas agora a gente tem uma lógica muito de separação, eu acho, de separação em condomínios fechados, onde eu, geograficamente, nos meus bairros, eu acabo convivendo muito mais com pessoas muito mais próximas a mim. Então, a pracinha da rua, do bairro, que congregava pessoas, inclusive de classes distintas, ela está sendo mitigada, porque aí eu tenho um playground no meu próprio prédio e aí tudo eu resolvo lá com pessoas muito semelhantes. O algoritmo que só me dá informação do tipo que eu quero, né? Se você entra aí num player desse de streaming, de filme, ele vai... Filmes recomendados para você. Então, eu sou sempre muito retroalimentada. E aí eu estou falando nós, né? A nossa figura, né? Nós somos por informações que vão nos blindando do outro e vão nos blindando da paciência com o outro. Não quero saber. E veja, isso é completamente contrário disso do detalhe, da arte da boa convivência, inclusive com o diferente.
É claro que existem barreiras assim no nível de valor que você precisa frear, mas eu acho que depois de tudo, desse expurgo que a gente viveu, o desafio é o desafio do incômodo com o outro, sim, para achar um caminho do meio. Porque senão não dá. Então, eu acho que o risco disso é um risco de uma noção que sai desse bem comum que você está falando. É claro que, historicamente, esse bem comum nunca foi uma coisa única. O bem comum da Grécia é muito diferente do bem comum da democracia. Mas só para fechar o raciocínio, uma sociedade de democracia liberal, onde a gente vota, onde a maioria das pessoas votam, as mulheres votam, os analfabetos votam, é uma sociedade muito recente. Isso é uma invenção do século XX. Né? Não estava lá na Idade Média, não estava lá em Roma, nem na Grécia. É uma invenção do século XX e a gente achou que a democracia fosse dar conta disso. E dar conta desse comum, onde a maioria das pessoas escolhe ali. E aí o que a gente está vendo nessa chave de uma transição do século XXI é um bem comum estranho, porque a democracia começa a dar sinais de que, por ela própria, alguma coisa está dando errado. A gente não consegue mais, mesmo com um número muito maior de pessoas que podem escolher e exercem o voto que a gente chama de Deus para o liberal, né? O Deus da democracia liberal é o voto. E ele não está dando mais conta porque, às vezes, a gente está minando a democracia por dentro. E, para mim, embora seja talvez um pouco utópico, não sei se essa palavra, eu não gosto dessa palavra, mas eu acho que uma coisa que talvez não esteja no campo propriamente da política, mas do comportamento, das relações, da psicologia, é o outro. E é o outro diferente de mim. E aí eu não posso... Não é possível que todo mundo seja igual, porque senão não dá, sabe? A gente falou do livro, vou indicar um podcast maravilhoso, se você me permite. Por favor. Chama Agora, de um historiador português, e que é sobre isso, é sobre mostrar que a polarização vem de muito tempo e que um pouco de antídoto para isso é o outro, é a freirinha e a sensibilidade da freirinha indo lá bater na casa da senhora e dizer, posso entrar? Não, a vida daquela mulher que abriu a porta para a freira não tinha nada a ver com quem estava enclausurado há 30 anos, sei lá. É isso. Ou colocar uma mesa como esta na praça, sentar-se à mesa e conversar como nós estamos aqui conversando hoje sobre temas de relevância para a humanidade, para o outro, para nós. Eu quero te agradecer imensamente por ter criado esse espaço na tua agenda para estar aqui no Pode Vir. Eu super agradeço. Nessa correria, a gente vai se afastando um pouco dessas coisas da comunicação, do que é uma coisa ótima, que você faz um pouco na faculdade, né? Você faz um fanzine, você faz um podcast, você faz um blog e tal. Aí a gente vai virando adulto, cheio de coisa para fazer e vai esquecendo disso. E então, assim, ver que você está aí até hoje, tem uma expressão em espanhol maravilhosa, né? Se ilusionar, né? Iluso desde sempre. É muito bacana, porque é o que deixa a gente vivo, senão a gente vai se enquadrando e um dos grandes problemas também contemporâneos é a questão da saúde mental. Então, isso é saúde, né? É um café com saúde. Muito obrigado. E você, então, acompanhou mais um episódio do Pode Vir, o podcast da Vida Acontecendo, e 2 vezes por mês nós conversamos aqui sobre arte, cultura, literatura e saberes diversos. E nós queremos ouvir a tua opinião. Escreve para a gente no @podevir o podcast.